Feliz 2025. Bora. Vai falar 2025 até quando? Até 31 de dezembro. Um dia Deus pode estar nos faltando um dia para acabar o ano. Deus pode fazer grandes coisas em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Eu quero, queridos, sim, orar antes, colocando esse momento diante do Senhor, esse alinhamento, que Deus possa falar no nosso coração, nos tratar com a palavra. Deus, em nome de Jesus, Espírito de Deus, eu coloco, Deus, a igreja cristã do amor diante do Senhor. Coloco os irmãos que vieram aqui na quinta-feira para ouvir, Deus, uma ministração, Pai, que o Senhor possa, Deus, estar nos corrigindo e nos disciplinando através da Tua palavra, Pai. Meu Deus, porque nós somos poldados, ó Deus, através da palavra que o Senhor tem nos falado, nos ensinado. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos ter um coração ensinável, um coração aberto para ser repreendido, exortado, mudado. Deus, dai-nos, possamos ter um coração humilde, Deus, para aprendermos, Deus, a ser melhor a cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Sim, sim e não, não. O tema hoje é sim, sim e não, não. Mateus Henry diz: aqueles que ensinam por meio da doutrina precisam ensinar por intermédio de suas vidas. Senão, eles derrubarão com uma das mãos o que construíram com a outra. Então ele diz, né? Aqueles que ensinam por meio da doutrina, ele precisa ensinar por intermédio da sua vida, que tem a ver até mesmo do que eu falei na quinta-feira passada, né? Que nós somos cartas lidas. Senão, nós vamos derrubar, queridos, o que nós construímos. E Deus, Ele quer algo. Nosso Deus é um Deus grande, queridos. Eu quero falar para vocês em 2025. Sonha grande, tenta aumentar o seu pensamento, o seu sonho, porque o teu Deus é grandioso. Aumenta a sua expectativa. Sonha, tenha sonhos. Crê nas promessas de Deus para a tua vida, amém? Não, abra os seus olhos, olhe para Jesus. Então Deus tem algo grande para a tua vida. Então nós construímos algo, queridos, e o que vai fazer permanecer é o caráter, o que nós praticamos, a nossa vida. Todos os crentes, especialmente aqueles em posição de liderança espiritual, mas serve para todo cristão, e qualquer pessoa que tem alguma responsabilidade na igreja, deveriam lembrar-se frequentemente do significado dos seus testemunhos. Líderes espirituais precisam entender que suas decisões, ações, nunca são privadas. Não tem jeito, querido. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser pastor, eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero servir na igreja, eu quero fazer parte. As pessoas acham que isso é cargo, a gente não é título. Ser pastor não é título. As pessoas ficam, me dá uma, como se diz, uma oportunidade. Não é oportunidade, queridos. A gente tem uma missão, como filho de Deus, a cumprir na terra, uma missão. Nós estamos debaixo de uma missão, queridos. Então, nós temos que nos preparar. Então, tudo que a igreja faz, assim, às vezes as pessoas reclamam e falam assim, todo mundo pode fazer escândalo. Mas quando é evangélico, assim, pastor evangélico ultrapassou o sinal, bateu e estava alcoolizado. As pessoas, assim, não falam se era católico, se era espírito, mas pastor evangélico. Por quê? Porque o mundo espera de nós um testemunho. Não se queixa com isso, queridos. É claro que as pessoas vão colocar pastor, evangélico. Todo mundo pode fazer tudo. Mas nós temos uma responsabilidade, sim. Como discípulo de Cristo, como filho de Deus. E não temos que achar ruim quando coloca o vocativo, né, entre aspas lá, que cristão evangélico. E todo mundo é pastor, né? De repente nem pastor era. Então, se as nossas decisões, ações nunca serão privadas, pois ela tem o potencial de trazer grande vergonha à causa de Cristo.
O rei Davi criou um mundo de dores e problemas quando cometeu adultério com Betseba. E então assassinou Urias em uma tentativa de encobrir o seu erro. Davi foi perdoado do seu pecado? Óbvio, foi perdoado. Mas ainda assim houve grandes repercussões. O mérito aqui não quer dizer se você vai ser perdoado. Deus perdoa. Não tem pecadinho, não tem pecadão que Deus não perdoa. Não tem nada que o sangue de Jesus não possa te purificar de todo pecado. A questão não é essa, queridos. Porque o restante da vida de Davi foi marcada por dores de cabeça e tragédias. Por conta disso, o seu reinado foi marcado por um desastre após o outro. Então, vamos observar 3 consequências do pecado de Davi. Primeiro, Natã disse: não se apartará a espada jamais da tua casa. Segundo Samuel 12, versículo 10. Jamais vai se apartará em razão do homicídio que ele colaborou. Jamais vai se apartar a espada da sua casa. Deus perdoou ele? Perdoou. Mas a consequência, queridos, nós temos que aguentar a sua consequência. Se você é homem para pecar, seja mais homem ainda para aguentar a consequência. Às vezes as pessoas são muito homem para pecar. E são uma florzinha para encarar as consequências. Agora, Deus perdoa? É óbvio que Deus perdoa. Aí diz assim, isso é preocupante. É importante entender que o perdão espiritual não erradica imediatamente todas as consequências das nossas ações. Não, exemplo, se eu roubar um banco amanhã, eu creio que Deus me perdoará se eu me arrepender. Contudo, os tribunais provavelmente não. Por conseguinte, eu envergonharia a minha família e destruiria a confiança que outros depositam. Questão de confiança. Eu ia destruir a confiança que as pessoas depositaram em mim como um pastor. Está entendendo até aqui, gente? Vocês são valentes. Vocês estão quinta-feira, vocês gostam de apanhar. Só assim, eu quero ver quem vem quinta-feira. Quem vier quinta-feira, então amém. Então, confiança é a moeda do ministério, queridos. E sem credibilidade, nossa habilidade em influenciar a vida de outras pessoas é grandemente comprometida. Confiança é a moeda, presta atenção, confiança é a moeda do ministério. E sem credibilidade, a nossa habilidade de influenciar a vida de outras pessoas é grandemente comprometida. As pessoas querem impor a autoridade. A autoridade foi delegada por Deus. Ninguém impõe a autoridade, você conquista. E uma vez que você conquista uma autoridade, a confiança, a credibilidade, a confiança que vai fazer você permanecer exercendo a autoridade, queridos. Então as pessoas, a autoridade não é o título que a pessoa vai ter, não é a posição que vai ter, é a influência que nós exercemos, queridos. Por isso que o nosso testemunho, temos que ter temor a Deus em nossas vidas. Porque quando você perde a credibilidade, até expulsar demônio, você fica com medo de expulsar. Será que eu expulso? Chama o pastor lá para expulsar o demônio. Mas você tem autoridade para expulsar o demônio, queridos. Deus te deu autoridade para curar os enfermos. Agora, a moeda do ministério é a credibilidade. Davi recebeu perdão, mas as ramificações das consequências do seu pecado foram experimentadas socialmente, nos relacionamentos e politicamente. Por causa de seu pecado, as consequências foram intensas, horríveis e em longo prazo. 2. Deus não olhou para Davi como alguém que meramente cedeu à tentação. Aos olhos de Deus, o pecado de Davi foi mais profundo do que isso. Em referência ao ato de desobediência de Davi, Deus disse: porquanto me desprezaste. Segundo Samuel 12, 10. Então Deus, ele sentiu. Ele falou assim: você me desprezou. Segundo Samuel 12, 10. Deus toma nossa obediência
e nossa desobediência, muito seriamente e muito pessoalmente. Para assim que o Espírito Santo, ele geme por nós. Ele te ama. Ele é uma pessoa, Deus é teu Pai, e Ele chora por você. Ele chora por nós, Ele sente. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. As pessoas não têm entendimento disso, queridos. Se vocês me amam, vocês guardam. Eu estava vendo um podcast do John Bevere e o filho dele. Os dois são pastores. John Bevere é um pastor reconhecido no mundo todo. Os livros deles, A Isca de Satanás, Kryptonita, muitos livros maravilhosos sobre honra. Então, um cara maravilhoso. E ele estava conversando com o filho dele falou que estava ouvindo um podcast nos Estados Unidos. E ele assustou o pastor falando naturalmente, falou assim, que ele estava tipo junto com uma pessoa. Junto com uma pessoa, não estava casado com ela, certo? E ele falou assim, eu sei que Deus me ama e não vai me julgar por isso. O importante é Deus ver meu coração. Aí, essa é uma visão que quase 90% dos cristãos têm, queridos. Deus vê meu coração, Ele me ama. E todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo falha. O importante é o meu coração, eu amo o Senhor. Querido, mas Deus fala assim, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. Vai casar com sua mulher. E os dois se tornaram uma só carne, uma aliança. É um mandamento de Deus, queridos. Então, às vezes, as pessoas falam que ama e não obedece o mandamento. Aí Jesus falou assim, vocês não estão me amando. É como Eva lá do jardim, ele falou assim, vocês podem comer de tudo, eu amo vocês, eu estou com vocês junto, mas não coma daquilo ali. O diabo falou assim, come isso aí, você é um desejo do seu coração, você vai ser como Deus. O que importa? Isso não tem nada a ver. Pode comer esse fruto, Deus vai continuar te amando. Aí Eva e Adão comeram. A questão não é comida, querido, é a desobediência das leis de Deus, dos princípios de Deus. Então, isso é muito sério. O que Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo, queridos, Jesus está dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus nunca fica impressionado com as nossas palavras, se as nossas ações estiverem erradas. Tem pessoas que acham que o fariseu, a oração na praça pública, que oração linda, que palavra maravilhosa. Nossa, conhece muito a Bíblia. Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com as nossas ações, as nossas atitudes. Então, as pessoas querem impressionar Deus com as palavras e com a oração. Mas o que impressiona Deus são as nossas atitudes. 1 João 2,4 declara, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz, em 1 João 2,4, que é um mentiroso, ele não está com a verdade. Antes de haver uma grande comissão, havia um grande mandamento, que envolve amar o Senhor nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e forças. Amor real a Deus produzirá obediência a Ele. Antes de uma grande comissão, tem um grande mandamento. Desde que vocês entraram aqui, que nasceu a Igreja Cristã do Amor, eu sempre falei, o teu ministério não está acima da sua importância como pessoa, tanto para Deus quanto para mim. Então não queira me impressionar com o seu talento, com o seu ministério. A nossa igreja não é uma igreja de oportunidades. Eu não quero que você tenha um dom maravilhoso
E o teu dom teu dom é um fim em si mesmo. Fora do corpo, fora do propósito, fora do grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar toda a sua mente, todo o seu pensamento. Então você, a sua vida, é mais importante do seu ministério. Agora, tenha uma aliança com o teu ministério, porque através do teu ministério você vai servir a Deus aqui na igreja. Então louva a Deus pelo teu ministério, um dom que Deus te deu. Mas o teu ministério não está acima do grande mandamento. A grande comissão não está acima do grande mandamento. Antes, as pessoas falam assim, nós temos que fazer isso, nós temos que pregar o evangelho. Amém, temos, querido. Eu não sou contra isso, senão eu não seria contra a igreja, contra o cristianismo. Precisamos pregar o evangelho. Mas antes, Deus tem um grande mandamento. As pessoas vão e não entendem que Deus quer a nossa obediência. Quem está entendendo até aqui, queridos? Outra seríssima afirmação é: mas, posto que com isto, deste motivo, a que blasfemasse os inimigos do Senhor. Então, assim, Davi teve a consequência, não se apartará luta, guerra, espada da sua casa. Teve a consequência de Deus não olhou para Davi como alguém meramente cedeu à tentação, assim, mexeu com Deus, mexeu com o sentimento de Deus, Deus assim, mexe com ele. Isso é uma consequência do nosso pecado. E a terceira outra seríssima afirmação é: mas posto que com isso, deste motivo aqui, blasfemasse os inimigos do Senhor. Então serve como escândalo para os que estão de fora. Lá, segundo Samuel 12, versículo 14. Deus diz assim: os nossos inimigos estão blasfemando, ficaram ofendidos, blasfemaram contra o Senhor por causa desse pecado. Então, assim, Deus perdoou, querido Davi? Sim ou não, gente? Deus perdoa que nós pecamos? A misericórdia de Deus é infinita. É infinita. Você vai para o céu? Vai para o céu, senão ninguém iria. Quem não pecou aqui? Nunca pecou. Todos nós pecamos, todos nós erramos. O mérito não é esse. Mas tem consequência, querido. Tem consequência de, talvez, no tocante a Davi aqui, espada na casa dele. Faz Deus chorar por nós, porque Ele nos ama. E muitas vezes serve de escândalo. As pessoas estão lá fora. Então, tem que ter o temor de Deus no nosso coração. Quando Paulo fala, quando o apóstolo Paulo falou daqueles que pregavam uma coisa e viviam outro, Romanos 2, 21, 24. Tem alguém lá em cima? Coloca Romanos 2, 21, 24. Romanos 2, versículo 21 e 24. Sim, tu, pois, que ensinais ao trem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então é exatamente isso, nesse mesmo contexto, que o Espírito Santo está nos ensinando. Aí vamos lá. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei. Aqui a lei é o quê? O conhecimento bíblico, a palavra, né? Te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Se eu me glorio que eu conheço a Bíblia e transgride a Bíblia? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O nome de Deus é blasfemado perante o mundo por nossa causa. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo fala isso, queridos. Então, assim, ele serve assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Começando em Mateus 18,6, Jesus falou a respeito de ofensas. E apontou sérias consequências a quem ofender um destes pequeninos. As palavras traduzidas por ofender e ofensa, usadas 6 vezes nesses versículos, é do grego escandalizo, escandalon, escandalizo, escandalon.
Essas palavras dão origem à nossa palavra escândalo em português. Então, a ofensa, nesse texto de Mateus 18, versículo 6, é a palavra que deu origem ao português escândalo. Vamos lá, Mateus 18, 6. Assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado no profundo mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, das ofensas, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai dos homens pelo qual vem o escândalo. Então, comportamentos escandalosos por parte dos cristãos trazem ofensa e levam pessoas a tropeçarem. Isso desanima e confunde crentes novos na fé. Alienam aqueles que podem estar considerando a ideia de se unir ao cristianismo e oferece uma grande ocasião para o inimigo do Senhor blasfemá-lo. Então você pode perder o novo convertido através das ações do escândalo. O que eu estou explicando não intenta projetar condenação a qualquer um que falhou no passado. Não estou querendo... A gente tem que ter maturidade, queridos, aqui, tá, gente? Não estou aqui jamais querer colocar condenação para a igreja, para nós. Mas a forma de nós sermos corrigidos, as pessoas falam assim, Deus colocou doença para corrigir. Eu não acredito nisso, não. O diabo que é para vir matar, roubar, destruir. A disciplina de Jesus é pela palavra, queridos. Ele nos corrige com a palavra. Palavras como essa. Você merece ser disciplinado, poldado pela palavra. Tem pessoas que não querem ser disciplinado e poldado por Cristo, porque não deixa a palavra entrar no seu coração, você mudar a rota, para você se alinhar com o coração de Deus. Então, não quero isso, queridos, levar condenação para ninguém, em nome de Jesus. Somos chamados a sermos participantes da misericórdia e restauração. Gálatas 6:1, por gentileza. Somos chamados a participar da misericórdia, Gálatas 6:1. Lá. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, assim, se alguém for levar as cargas, isso, não sejais também tentado, mas fala em corrigir. Amém, queridos? A gente fala em corrigir alguém se for pego em alguma falta. A gente precisa corrigir. Então, continua. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tiago 5, 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20. Se, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. Então, assim, a gente sempre vai trabalhar na recuperação dos nossos irmãos, através da exortação, através da palavra. Mas se a gente não falar aqui, como que as pessoas serão corrigidas? Se a gente vê que as pessoas estão no nível de acusação, no nível de crítica, no nível de andar de desonra, no nível de pecado, e a gente fala assim, quem não tem pecado atira bem na pedra, todo mundo erra. Se a gente falar assim, a gente vai estar normalizando o pecado. E a gente tem que falar assim, não é isso, tem consequência disso. Deus vai perdoar, mas olha as consequências que teve em Davi. Então corrija a sua vida. Você que fazer isso, não fala mais. Você fala dos irmãos por trás, para de falar. Se você murmura, para de murmurar. Pastor, eu não aguento parar de falar. Então corta a sua língua, queridos. Gente, não estou falando literal não, tá? Porque hoje em dia tudo dá processo. Jesus falou assim, se o teu braço pecar, corta o braço, aí ele é tranquilo. 2000 anos atrás não tinha mimimi.
Se o teu olho está te fazendo tropeçar, corta, arranca o teu olho e joga fora. Aí as pessoas entendiam. Então hoje a gente fala e tem que explicar. Ó, não faz literal não. Corta a sua língua, queridos. Mas você vai deixar a sua língua te levar para o inferno? Não tem sentido isso. Estou simplesmente resumindo o que foi um forte lembrete no tocante à seriedade do nosso chamado e do mandato que devemos abraçar relacionado à vida piedosa. Nós somos chamados a ter uma vida piedosa. Nós não somos ímpios. Um ímpio tem uma vida de mudana. Mas o servo de Deus tem um ministério da piedade, que é o contrário da impiedade. O nosso ministério da piedade, santidade, retidão, que é o oposto do ministério da impiedade, que é fruto da ação de Satanás e do diabo. Nós não somos ímpios, nós somos servos de Deus. Então, o nosso mandato, nosso chamado, é abraçar um relacionamento, uma vida de piedade, que devemos ter, caso vivamos para pregar o Evangelho, efetivamente, que vai ser efetivo. Queridos, a Igreja Cristã do Amor, ela vai cumprir o seu papel na terra. Nós vamos avançar, queridos. Nós vamos cumprir o nosso mandato da piedade. Então, não é tempo de nos levantarmos em julgamento contra os outros. Por isso, não é tempo da Igreja Cristã do Amor se levantar em julgamento contra os outros. É tempo de examinarmos nossos próprios corações no temor piedoso do Senhor. Então, gente, em nome de Jesus, vamos parar de acusações uns com os outros. Vamos parar de julgar uns aos outros. Examine o seu coração. Examine a sua vida. Você tem muitos desafios pessoais para vencer, querido. Você não tem tempo para vencer o desafio do seu irmão. Você tem muito que mudar a sua vida pessoal. O seu casamento, o seu relacionamento, o seu ministério, o seu chamado, a sua importância no corpo de Cristo. Você tem muito que avançar. Você não tem tempo para falar do irmão. Não podemos perder tempo com isso, amém, queridos? A advertência contra o pecado existe desde o princípio. Quando Caim estava zangado, enciumado em relação a Abel, Deus disse: se tivesse feito o que é certo, olha o que Deus falou para Caim: se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Na linguagem de hoje. Mas se você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. É lá Gênesis 4:7. Independente da linguagem, vocês vão entender lá, Gênesis 4, versículo 7. Diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus falando para Caim. Se todavia você proceder mal, o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti. Mas, não é Deus que vai fazer isso, queridos. Pessoas, eu tenho o maior temor de violar a soberania de Deus, queridos. Mas tem muita gente que confunde isso aí. Deus fala assim: mas a ti cumpre dominá-lo. Hoje, conformidade a alguma doutrina, fala assim: aconteceu isso comigo porque Deus é soberano na minha vida. Ele está no controle. Mas a Bíblia fala assim: mas a ti, você tem que controlar suas ações. Não coloca a culpa em Deus não, pelo amor de Deus. Eu não estou ferindo a soberania de Deus não. Eu tenho o maior temor em relação a isso. Mas as pessoas às vezes não entendem que a vontade de Deus, é óbvio que ela é soberana. Mas existe aspectos da vontade de Deus
Tem coisas que, independente de você fazer, não vai mudar. Por exemplo, Jesus vai voltar. Você crendo ou não, vai impedir a volta de Jesus? Sim ou não? Não. Agora, entrar na terra prometida. Se você murmurar, você ter medo, você não crer na promessa e você não enfrentar, você não vai entrar na terra prometida. Mas a vontade de Deus é que você entre na terra prometida, sim. Mas o aspecto da vontade de Deus, ele estabeleceu para você cooperar com Deus. As suas atitudes cooperar com Deus. Se você não cooperar, você morre no deserto. Se você não cooperar, você vive e não alcança a promessa de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Está lá em Timóteo. Todos os homens serão salvos? Sim ou não, gente? Mas a vontade de Deus é que todos os homens são salvos? Então existe aspecto da vontade de Deus. Você tem que entender isso. É a doutrina aqui da igreja cristã do amor, baseado na palavra. Eu estou mostrando a palavra. Se tem fulano de tal que você vê na internet e crê diferente, você vai estar em contramão aquilo que eu prego, que eu entendo, a visão teológica aqui da igreja. Existe aspecto da vontade de Deus, que nós precisamos cooperar com Deus, porque Deus estabeleceu isso na sua soberania. Ele colocou o homem para governar a terra, dar nomes aos animais. Deus não ia dar nome aos animais, sendo que ele determinou o homem a fazer isso. O homem ia arar a terra, Deus não ia arar a terra se o homem não arasse a terra. Cuidar da terra, trabalhar, se mover, se movimentasse. Deus não ia movimentar pelo homem, o homem precisava se movimentar. Ele precisava trabalhar, ele precisava arar a terra, ele precisava cooperar com Deus. Aí Deus mandava a chuva. Então, queridos, é nesse sentido. Então, nós precisamos cooperar e dominar a nossa carne, ter domínio próprio, falar não. Até mesmo Paulo, tão espiritualmente maduro como era, não confiava em sua carne. Ele disse, mas esmurro o meu corpo e a reduzo em escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9 e 27. Não precisa colocar, não. Eu vou ler uma palavra de Spurgeon. Quem não conhece Spurgeon? Spurgeon é considerado, ele é o príncipe dos pregadores. Um cara, ele pregava com uma excelência poderosa. Charles Spurgeon, em inglês. Ele diz assim, também continuam ressoando até hoje. Qualquer chamado que o homem finja ter, isso aqui não é a Bíblia não, Spurgeon, tá, queridos? Então, qualquer chamado que um homem finja ter, se ele não for chamado para a santidade, ele certamente não foi chamado para o ministério. Repetindo, qualquer chamado que você acha que você tem, se você não for chamado para a santidade, a verdade é que você não foi chamado para o ministério, queridos. Nosso primeiro chamado é para a santidade, queridos. Alguém descreveu o enganador e destrutivo poder do pecado desta maneira. O pecado levará você além de onde você pretende ir. O manterá mais longe do que você pretende ficar e lhe custará mais do que você pretende pagar. Repetindo, o pecado levará você além de onde você pretende ir, o manterá mais longe do que você pretende ficar e lhe custará mais do que você pretende pagar. Você precisa dizer não, precisa dizer sim, queridos. Não, sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Creio que os nossos destinos são formados mais pela escolha que fazemos do que pelas circunstâncias que enfrentamos. Mais pelas escolhas que fazemos do que pelas circunstâncias que enfrentamos. Todos nós enfrentamos circunstâncias, queridos. Mas qual é a sua escolha diante das circunstâncias que você tem enfrentado? Você vai dizer sim para o pecado? Ou você vai dizer não? Qual a escolha
que você faz quando você é pressionado, quando você é afrontado, quando você está vivendo escassez, quando as pessoas julgam você. Qual é a decisão que você vai tomar quando o pastor não corresponde àquilo que você esperava dele? Quando a igreja precisa melhorar em muitas áreas. Qual a escolha que você vai tomar? Você vai se levantar contra a igreja ou você vai lutar para Deus mudar essa falha que tem na igreja? Então, diz muito mais, querido, das nossas escolhas, do nosso destino, do que as dificuldades que nós enfrentamos na vida, e dentro da igreja ou fora da igreja. Tem pessoas que qualquer motivo é um motivo para blasfemar contra Deus, se afastar da igreja. E tem pessoas que, por um grande motivo que ela tinha para se afastar da igreja, ela se levanta mais forte para mudar aquela igreja. Daniel serviu a Deus na Babilônia. Ele tinha todos os motivos para comer as iguarias da Babilônia. Mas ele não abriu mão da sua fé, da sua santidade. E ele deu exemplo na Babilônia. Tem pessoas que dentro da igreja se justificam os seus erros. Agora, Daniel não, na Babilônia, ele permaneceu fiel a Deus e a sua palavra. Então, qual era a circunstância mais difícil? Muitas vezes nós dentro da igreja, ou Daniel lá na Babilônia, diante de ímpios, de ditadores, de blasfemadores, e ele permanecer fiel. Nosso caráter, o nosso futuro, são moldados pelas vezes que dizemos não e as vezes que dizemos sim. Vou repetir aqui para a igreja, queridos. Nosso caráter e o nosso futuro são moldados pelas vezes que dizemos não e as vezes que dizemos sim. Agora, presta atenção aqui, queridos. Abraão disse não às riquezas de Sodoma e sim para as promessas de Deus. Vão te oferecer um prato de comida para você vender o seu direito de primogenitura. Você vai dizer sim ou não? Muitos dizem sim. Abraão falou não às riquezas, tentações de Sodoma. E sim, Deus tem uma promessa para a minha vida. José disse não à esposa de Potifar. E sim ao serviço fiel. Ele foi tentado no palácio, queridos, José. Mas ele estava ali para servir. E ele disse não àquela tentação. E sim para o serviço fiel de Potifar, que tinha confiado nele a casa dele. Eliseu disse não à prata, ao dinheiro de Naamã, e sim à integridade altruísta. Daniel disse não aos manjares do rei, e sim à consagração piedosa. Neemias disse não às negociações comprometedoras. Ele estava construindo um muro. Várias tentações ele teve para parar de construir um muro. Eu senti um pouco na pele nesse mês, ano passado, semestre, da compra da igreja alcançar 1 milhão. Várias coisas aconteceram para eu desistir. Neemias, ele estava comprometido com a construção. Então ele disse a persistência inabalável. Nada fez Neemias desistir. Nada, querido. Em nome de Jesus, vai fazer desistir daquilo que Deus entregou para nossas vidas aqui neste lugar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Paulo disse não ao ser pesado para as igrejas e sim ao amor sacrificial. Jesus disse não ao conforto e sim à cruz. Jesus Cristo esperava que nós tivéssemos um sim forte e um não claro. Deus espera que você tenha um sim forte
e um não claro. Você tem que saber, queridos, a quem você serve, ao Deus que você serve. Assim, pastor, eu não aguento fazer isso. Deixa claro para o diabo. Deixa claro para o diabo não. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu servo de Deus, eu sou comprometido. Eu sou comprometido, eu tenho uma aliança com Jesus. Sou comprometido com meu Deus. Deixa claro, queridos. Deixa o não claro. E seja forte para dizer sim ao seu chamado, ao propósito de Deus para a tua vida. O que Deus designou você no ventre da sua mãe. Diz sim ao seu chamado. Sim ao propósito de Deus. Sim a uma vida de fidelidade. Sim a uma vida de santidade. Sim a um princípio da honra. Sim a uma vida de obediência à palavra do Senhor. Não negocia o seu chamado, o seu propósito. Não negocia a sua família. Não negocia a sua casa, a sua igreja. Às vezes, as pessoas vêm aqui para a igreja e falam assim, e aí, você está aqui na igreja? Estou. Até onde Deus quiser que está. Então você fala assim, querido, não vem não, pode ficar onde você está. Porque eu não casei para André, assim, eu vou estar casado com você até onde Deus achar que vai dar, pelo amor de Deus. Quando eu falei para André, assim, eu quero te servir, eu quero levantar você, eu quero amar você como Cristo amou a igreja. Pode acontecer um casamento acabar? Sim, é uma tragédia, queridos. Mas não passava pela minha cabeça. E o exemplo do casamento, Jesus deu que assim deve ser a igreja de Jesus. Pastor, eu estou aqui, até onde Deus vai? Cara, sinceramente, até onde Deus dá? Ou Deus te colocou aqui neste lugar? Ou Deus te chamou você para exercer o seu ministério aqui nesse lugar? Seja um homem de aliança. Asaf é um dos grandes exemplos que eu tenho aqui no Brasil, queridos. Asaf Borba, 40 anos de ministério. O Douglas Gonçalves, da Jesus Cobre, estava entrevistando ele, falou assim, qual é o teu segredo? Eu nunca vi um escândalo a respeito do seu nome, do seu ministério. Eu já vi escândalo de vários pastores no Brasil, mas o seu permanece o mesmo. Eu já falei aqui na igreja antes. Aí ele falou assim, porque eu sou um homem de 5 alianças. Em primeiro lugar, eu tenho aliança com Deus. Em segundo lugar, eu tenho aliança com a minha família. Ele não está colocando em posição. Eu tenho aliança com Deus, eu tenho aliança com a minha família. Eu tenho aliança com o meu pastor. Eu tenho aliança com a minha igreja. Eu tenho aliança com o meu chamado. Talvez seja isso. De eu ter quase 50 anos de ministério e nunca teve um escândalo no ministério, porque eu sou um homem de aliança. Então as pessoas, queridos, chegar aqui na igreja e dizer, eu estou aí até onde Deus achar que está indo. Ele coloca tudo a responsabilidade de Deus, soberania de Deus. Não, queridos. Você está aqui para construir, levantar uma igreja local. Queridos. Sonhar essa igreja alcançando as nações. Sonhar que essa igreja levante uma próxima geração, crianças, jovens. Dormir e pensar, meu Deus, qual o próximo passo para a igreja cristã do amor? E Deus falar com você e você fazer isso que Deus chamou você aqui na igreja. Aquela música lá daquele, eu não conheço o nome daquele, é ele, né? Eu estava vendo o podcast dele lá. Ele disse assim, eu não tinha esse objetivo da música, está sendo cantado em espanhol, que é italiano, em várias línguas. Você não tinha isso. Eu só estava na sala de oração da igreja, adorando o Senhor. Eu queria adorar o Senhor na igreja, eu quero ajudar a igreja a crescer, o trabalho crescer. E Deus falou assim, 15 anos ele tinha, a sua música vai tocar as nações. Ele, não, eu quero estar aqui na igreja. Eu quero compor, Deus, eu quero ajudar o louvor da igreja local. Eu quero que as pessoas adorem a Deus. Conheçam o Deus que eu estou adorando.
Aí de repente Deus pega um coração desse, queridos, dá um refrão no banheiro que ele estava. E esse refrão, Deus espalha para as nações, queridos. Em razão do comprometimento daquele homem, da aliança que aquele homem tem com uma igreja local. Então, Jesus Cristo espera que nós tenhamos um sim forte e um não claro. Ele e Tiago disseram que o seu sim seja sim e o seu não, não. Tanto Jesus quanto Tiago, meu irmão, falaram a mesma coisa. Seja sim, sim, não, não. Se nos sentimos forçados ou tentados quando precisamos fazer a coisa certa, é importante que voltemos para os nossos valores fundamentais e nos lembramos de quem Deus nos chamou para ser. Eu quero encerrar com uma frase de Roy Disney, que diz, vamos cantar um cântico, pode ser? Não, encerramento. Que Roy Disney diz: não é difícil tomar decisões quando você sabe quais são os seus valores. Não é difícil você tomar decisão quando você sabe quais são os seus valores. Tinha um amigo meu do meu trabalho, que os valores dele, era amigo meu, colega de trabalho, mas ele sentava de um lado, do meu lado. Essa frase, quando for editar, pode colocar, toda vez que citar pessoas aqui, que a gente está no alinhamento interno na igreja, quando for editar, toda citação a pessoas tira. E esse meu amigo, ele falou assim, o casamento dele estava acabando. Mas os valores dele acerca de família eram o oposto dos meus valores. E ele falou assim, Hilton, você pode me ajudar? Aí eu falei assim, eu posso. Mas você precisa mudar os seus valores. Aí ele falou assim, então eu não quero. E o casamento dele acabou. Então, queridos, as pessoas, é difícil ser crente, querido. Quando você está, esse meu amigo, às vezes a gente tinha um restaurante chamado era até um bar, lá no setor sudoeste. Aniversário dele, você vai lá, Hilton, mesmo você sendo pastor, você vai lá, eu estava no núcleo da fé na época. Você vai lá, eu vou. Mas você vai no bar, o que os irmãos da igreja vão pensar? Eu vou tomar minha coca lá. Mas eu vou, é teu aniversário, eu vou lá com você. Aí, é engraçado, gente. Eu estava lá com ele, comemorando aniversário com minha coquinha, e ele com caipirinha e minha coquinha lá. Aí veio uma irmã da igreja. Esse vai cortar, tá? Chegou a irmã da igreja, ela, com fraternização do trabalho dela também. Ela foi me cumprimentar, aí meteu a cabeça assim. Aí os meus colegas, Hilton, ela tá te fiscalizando. Eu sei, eu comecei aí. Aí eu sei. Aí ela meteu a cabeça lá, você quer ver que você tá bebendo. Eu sei, fica tranquilo, porque eu sei do meu testemunho, do meu chamado. Assim, do jeito que eu sou aqui com você, eu sou na igreja, sou na minha casa, sou em qualquer outro lugar. Aí quando foi? Até aqui no bar. Aí quando, lá para meia-noite, quando eu olho para trás, a irmã estava em cima da mesa. Aí eles falaram assim, pastor, a irmã que estava querendo te pegar, entrou no forró ali, né? Aí eu, deixa ela, cara. Quem sou eu para julgar a vida dela? Deixa ela para lá. Eu não vou fazer o que ela fez comigo, meter a cabeça. E não estou nem aí. Não é que eu não estou nem aí. Cada nós temos uma responsabilidade pessoal. Não estou aqui para julgar ninguém. Bem, querido? Então, sim. Agora, eu sei que aí não tem um lugar melhor do que a igreja, queridos. Eu sei que não tem um projeto mais lindo na terra do que a igreja. Do que nós fazemos parte de uma igreja. Não tem um lugar onde eu mais descanso as minhas emoções do que vir ao culto. Para ouvir do Espírito. Para beber do Espírito. Para beber do Senhor. Da unção que sai do seu coração, do seu interior, queridos.
Onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está falando da igreja, do corpo. Queridos, é óbvio que nós enfrentamos oposição. É óbvio que nós enfrentamos pressão. É igreja, queridos. Existe o diabo ainda, existe aí, tá? Ele não está aprisionado lá no abismo, não, está aí. Príncipe da potestade do ar. É óbvio que teremos oposição. O nome dele é adversário. É adversário. O nome do nosso inimigo se chama adversário. É óbvio. Nós temos um adversário aí. Então é claro que quer fechar as igrejas, quer escandalizar a igreja. Mas seja claro, queridos, para que você veio. Seja claro que você é do Senhor, que você é de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu creio de todo o meu coração nessas verdades, queridos. Que a igreja cristã do amor possa se alinhar com o coração de Deus, que todos nós, possamos, em nome de Jesus, amadurecer, romper. Quando a gente, assim, questão da confiança de Deus conosco, a confiança de uns com os outros. Isso não pode ser quebrado no nosso meio, querido. Não pode ser quebrado. A gente está em tempo de mudança de ministério. A gente mudou o ministério de louvor. Estamos mudando o ministério. Teve o ministério de dança, teve o ministério de mídia, teve o ministério... Pode falar todos? Apoio. Então assim, todos os novos líderes estão falando assim: como você está em relação à igreja, o seu coração em relação à igreja? E qual o teu coração em relação aos pastores da igreja? Aí a gente está conversando com os outros que continuaram, né? A gente conversou com o Leandro, conversamos com a Flor, conversei com a Regina, volto a conversar com o Herodan, né, alguns outros. Eu faço a pergunta: como você está no tocante à igreja? Como você está em relação a nós, os pastores da igreja? Perguntei para a Regina: o quê? Não, Regina, eu sei da sua fidelidade, mas eu quero ouvir da sua boca. Eu estou falando com toda a liderança, porque a gente precisa, querido, ter credibilidade, confiança. Nós não podemos caminhar, queridos, e não ter confiança nem uns com os outros. Não ter nenhum amor à sua igreja. A igreja onde você é alimentado, onde você vem. Às vezes me entristece, queridos. As pessoas falam assim: essa igreja tem fofoca. Essa igreja, você faz parte dela. Essa igreja é a sua igreja. É o seu corpo. Então ajuda a tratar o seu corpo. Quem aqui tem alguma enfermidade não vai querer tomar um remédio para ser curado? Quem aqui tem uma enfermidade não vai querer pedir oração do irmão para ser curado? Quem aqui vai estar querendo não se livre da enfermidade? Então, se essa igreja está ferida em alguma área, ajuda a curar essa igreja, porque é a sua igreja, é nossa igreja, é a igreja de Cristo, é o nosso corpo. Você tem que ter essa visão, querido. Aqui não é um clube, uma associação, não é filantropia. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Pelo menos lutar por isso. Batalhar por isso. Então, isso é muito sério. Aí Deus quiser promover você, queridos, Ele vai promover todos nós. Ele quer promover a igreja dele. Ele promove. Aí nós nos tornamos imparáveis. Deus promovendo cada um de nós, nada poderá nos deter.
nada poderá nos parar. Nada pode parar você, o seu ministério, a sua chamada, a sua família, a sua casa. Você se tornará imparável, imparável, em nome de Jesus, queridos. Então vamos nisso, amém, nesse espírito. Eu chamo a igreja, vamos comigo, como líder aqui da igreja, vamos junto, vamos orar por esta causa, vamos chorar por esta causa, vamos batalhar por esta causa. Cada um no seu lugar, cada um no seu papel, cada um no seu chamado, cada um no que você pode fazer. Vamos lutar por esta